A partir de hoje, vou parar de postar aqui. O motivo é que me dei conta do segredo daqueles 3 desenhos. Não posso compreender a dimensão do sofrimento que você carregou. Não sei a extensão do crime que você cometeu. Não posso te perdoar. Mesmo assim, vou continuar te amando. Esse é o enigma central desse livro. É uma mensagem deixada num blog. E a partir daqui, a gente vai tentar descobrir o que aconteceu e que mistério é esse que envolve essas imagens. Booted off the cake. People will say we're in love. Anthrax Island. That was. Oi, gente, tudo bom com vocês? Gente, como eu tinha lido o Casas Estranhas do Goethe, eu já queria ler o Imagens Estranhas. E também porque me falaram que ele era melhor ainda, muito interessante, muito bem feito. E aí eu quis ler. E assim, de fato, gente, é um livro que você não consegue parar de ler. Você só para porque você é obrigado mesmo. Eu não vou falar pra vocês assim, nossa, é um livro que você lê em um dia. Não é possível que a pessoa não faça nada o dia inteiro e ela consiga ler esse livro em um dia. A gente não tem como, né? A gente trabalha, a gente tem outras coisas para fazer. Então você leva um tempo sim para ler o livro. Ainda mais se você for prestar bem atenção e analisar as imagens, tá? Então vai muito de cada um. Não é um daqueles, nossa, livros para se ler em um dia. Calma, tá? Vamos ler com calma, vamos analisar, vamos prestar atenção nos detalhes, nas personalidades das personagens aqui, porque esse livro, embora ele não tenha 200 páginas, assim como Casas Estranhas, e ele tenha figuras ali no meio, não quer dizer que essas figuras estão ali ocupando espaço. E por ele ser japonês, uma linguagem mais direta, não quer dizer também que ele seja pobre de escrita e que ele seja simples. Não, ele é muito bem feito. Eu achei ele genial, a maneira que ele construiu e pensou em tudo e conseguiu conectar, muito criativa. Então não é porque ele é curto e tem imagens e ele tem uma linguagem mais direta, é que ele vai ser um livro simples. Eu achei daqueles livros meio cabeçudos, sabe? E quando você vai entendendo e vai juntando tudo, assim, você fica, nossa, genial, muito criativo mesmo. Mas vamos lá. Dito isso, do que se trata esse livro? Ele vai começar ali com 2 amigos que estudam na mesma universidade e eles mexem com tudo aquilo que é do oculto, né? O ocultismo, tudo que é insólito. E um deles encontram um blog pessoal que diz ali na descrição que pertence a um homem chamado Shin. E o nome desse blog é Diários da Mente. Mas o que tem de mais esse blog? Naquela época, não hoje, mas naquela época era muito comum, muitas pessoas tinham, as pessoas colocavam seu dia a dia ali e tal. Ele começa de maneira comum, postando seu dia a dia, e aí começa a ficar muito misterioso. Algo aconteceu na vida do dono desse blog e que ele teve um lapso de tempo ali sem postar nada, e quando ele volta, ele fala coisas estranhas, fala que vai ser a última postagem, e que ele descobriu um segredo macabro que envolve imagens, e ele posta essas imagens. E aí a gente fica preso tentando entender que imagens são essas e o que aconteceu com ele, né? Então é um arco ali do Takeshi e da Yuki, que é a esposa dele. Então a esposa dele engravida, ele chega a falar de uma mudança de comportamento muito estranha dela em um determinado ponto ali, e de repente ele some, e aí é muito misterioso. Então você tem esse arco. Aí a gente vai para um outro arco que é o da Naomi e do Yuta. A Naomi é mãe do Yuta, que é um garotinho ali pequenininho. E ela cuida dele sozinha, eles passam um aperto financeiro, eles moram de aluguel. Então você tem ali o dia a dia dos dois, né? Ela tentando ser a melhor mãe do mundo. E aí ela percebe que ela tá sendo observada nas ruas ali, então ela sente essa tensão. Quem seria essa pessoa que persegue os dois, né? Ele faz também alguns desenhos misteriosos. Esses desenhos vão ser mostrados ali pra gente.
né? A professora chama para conversar com ela e tal. É tudo muito intrigante. É um livro em que o enigma principal tá lá no começo do livro, nesse blog e nessas primeiras imagens. Então, depois ele vai para outros arcos e esses arcos vão se conectar. Então, a gente vai para esse arco da Naomi e do Yuta, tá? Aí depois a gente vai para o outro arco, que é do Kumai e do Iwata. Kumai e o Iwata, eles são jornalistas. O Kumai, ele sempre teve, é tipo jornalista investigativo. Ele sempre teve o sonho de ser repórter, mas por doença, ele não, motivos de saúde mesmo, ele não conseguiu, né? Então, ele fica mais ali num trabalho administrativo. Mas na época que ele fazia o trabalho mais investigativo, de ir atrás e tudo mais, ele estava num caso de um professor chamado Miura, que era um professor de artes. E esse professor, ele foi brutalmente assassinado, mas foi uma coisa horrorosa, para vocês terem uma noção. Quando o corpo foi encontrado, não dava para identificar se era homem, se era mulher, porque ele levou mais de 200 golpes. E assim, foi deformado mesmo, né? Então, e aí, junto com ele foi encontrado também uma imagem de desenho. Então a gente tem mais um enigma aí. E o Kumai estava investigando esse caso quando ele precisou, por questões de saúde, parar. Só que coisas vão acontecer e ele vai entrar no eixo de novo na investigação desse crime, junto com a ajuda de um outro rapaz que trabalha ali também na mesma área, o Yuata. Mas o que isso tem tudo a ver? Aí é que tá a coisa do livro. Essas histórias em separado, todas elas vão se conectar e a gente vai ter a explicação do que aconteceu lá no começo, né, nesse blog misterioso, por que ele parou de postar, quem ele era, o que aconteceu com a Yuki, que imagens misteriosas são aquelas e as outras também que vão aparecendo. Gente, assim, ele conseguiu para mim conectar tudo. E uma coisa muito importante no livro é que nada se perde, nada ali é colocado para encher linguiça. Então prestem bem atenção. Prestem bem atenção também na personalidade dessas personagens. O Miura, por exemplo, que é o professor de artes que foi assassinado, não só ele, mas também outros corpos, né, apareceram, mais mistério ainda. Esse livro, quanto mais eles descobrem ou acham que estão chegando perto, menos eles entendem e mais complicado fica, pra vocês terem noção. Então, todos esses arcos, eles se conectam, nada é perdido. E como eu tava falando, né, pra vocês, prestem bem atenção na personalidade do Miura. As pessoas também que estão em volta dele, quem terá sido o assassino, o porquê, as circunstâncias que ele foi morto. E a gente tem todos os detalhes da investigação. Todos. Ele é bem minucioso mesmo. E enquanto Casas Estranhas você tem mais assim, os personagens elucubrando ali, né, tentando descobrir. Aqui você tem dados mesmo de investigação, de horário disso, de horário daquilo. E como eu tava falando do Miura pra vocês, a personalidade dele faz todo sentido depois, quando tudo é fechado. Então, ele, mesmo apesar de não ser um livro muito longo, ser um livro direto, ele faz muito bem essas personagens. Tudo faz sentido pra vocês quando você termina e a explicação desde lá do começo. Então, não são informações e coisas jogadas assim. Ele é muito criativo e eu achei ele muito inteligente. Então, assim, se você está procurando um livro que sai um pouco do mais do mesmo, né? Lembrando, gente, que assim, um livro policial, para ser bom, ele não precisa ter uma linguagem rebuscada, ele não precisa parecer difícil. Ele pode ter uma linguagem mais direta, mais franca. E isso não quer dizer que um livro não é bom. Né? Para mim, ele reúne as características de um bom livro. Ele fecha tudo, ele não deixa pontas soltas e o principal, que é por isso que eu leio esses livros, me faz quebrar a cabeça
é meio cabeçudo, né, como a gente diz, e prende você do começo ao fim. Divertidíssimo e macabro também. Bom, gente, essa foi a minha dica de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.